Olá, aluno, olá, aluna. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à disciplina de Literatura de Língua Portuguesa 4. Eu sou o professor Lucas Toledo de Andrade e na aula de hoje nós trataremos da poesia moderna em língua portuguesa. Então, é uma aula muito interessante. Nós trataremos dos principais dos poetas em língua portuguesa e da poesia moderna, né, na nossa língua. E é interessante nós percebermos, então, que nessa disciplina nós abordaremos poetas e poetisas que, de certa maneira, são desconhecidos da maioria dos leitores, da maioria dos brasileiros, quando estivermos falando, evidentemente, da literatura brasileira. Porque, então, essa disciplina ela tem esse caráter, né, de trazer escritores, de trazer autores, de trazer poetas que não são trabalhados, que são trazidos nas historiografias, mas de maneira muito periférica, de maneira muito simples, né? Muito simplificada. Então, nós vamos olhar para alguns desses poetas, pensar um pouco sobre a produção deles e tentar entendê-los também. Provavelmente, se você chegou até aqui, né, em Literatura de Língua Portuguesa 4, você já passou por um percurso aí grande nas literaturas, viu os grandes poetas trabalhados, viu os cânones literários, os grandes escritores, e agora, então, a oportunidade de conhecer esses poetas aí que estão mais à margem do cânone, à margem das historiografias, mas que possuem importância grande. Isso é bem interessante porque vai ampliar o seu repertório de leitura, o seu repertório de estudo, o seu repertório também aí como futuro professor em sala de aula. Vamos para o quadro, pessoal, para que a gente possa ver as perguntas de contextualização da nossa aula, né? Então, essas perguntas, na verdade, são perguntas que serão respondidas ao longo da aula, elas têm aí um caráter reflexivo. Então, como a poesia em língua portuguesa se apresentava na primeira metade do século XX? Quando estamos falando aqui em poesia em língua portuguesa, nós estamos falando especialmente na aula de hoje de Portugal e do Brasil. Quais são os aspectos da obra heteronímica e ortônima de Fernando Pessoa? Então, vamos dar uma olhadinha no Pessoa, né? Esse grande poeta em língua portuguesa. E quais poetas brasileiros estão em evidência na primeira metade do século XX? É interessante nós fazermos aqui uma diferenciação, né? Eles estão em evidência porque produziram uma produção relevante, uma produção interessante, porém, dentro das historiografias literárias, eles estão aí à margem. Provavelmente, alguns poetas você vai parar aí para ouvir, para ler algum poema, a gente vai falar sobre eles, você vai falar, nossa, mas esse poeta, ele é conhecido, eu nunca tinha ouvido falar. Então, é um momento rico para realmente ampliar o seu repertório de leitura e de pensamento. São poetas que produziram nessa primeira metade do século XX, porém, a obra deles não é tão trabalhada assim. Então, é uma oportunidade de conhecer esses poetas e expandir um pouco o seu olhar, a partir da produção deles, ok? Então, nós vamos dar início à aula de hoje. Eu te espero, com certeza. É bom sempre lembrar, né? Após a aula, nós temos o chat atividade, temos a aula atividade. Então, é importante que você participe. É um momento rico para continuarmos a construir conhecimento, é uma continuidade da nossa aula. E também espero a sua participação nos momentos de interação, mandando mensagem para o tutor, para que então eu receba e a gente possa interagir, ok? Então, vamos dar sequência à aula de hoje. Nessa sessão, nós trataremos dos heterônimos de Fernando Pessoa. Então, o que será que são heterônimos de Fernando Pessoa? Para pensar nos heterônimos de Fernando Pessoa, é fundamental pensar nessa capacidade, uma capacidade bem interessante, bem peculiar e extremamente original na literatura, né? Então, Fernando Pessoa, ele cria, a partir de si próprio, diferentes personalidades que vão fazer meio que uma desfragmentação do perfil deste poeta, né? Então, ele cria outras pessoas a partir da sua própria... A partir de si próprio, né? A partir do seu próprio sistema ali, nervoso, cerebral, ele cria outros indivíduos que têm características muito peculiares e produções poéticas muito peculiares. Então, nós não podemos confundir heterônimos com pseudônimos, né? Pseudônimos é só aquele apelido, né? Não apelido, mas um outro nome que um autor usa para assinar uma produção. Quando a gente fala de heterônimo, é um outro ser
sai do Fernando Pessoa, faz parte de uma desfragmentação da consciência dele, mas é um outro ser. Esses outros seres, né, criados a partir da Pessoa, eles têm personalidade própria, eles têm estilos literários muito diferentes. É como se fossem realmente, de fato, outros poetas. Pessoa deu a eles data de nascimento, família e tudo, né? Então, eles têm uma vida própria, para além da própria figura do Pessoa. Então, isso é o heterônimo. No quadro, nós podemos ver, então, uma citação do Maçom Moisés, que é um importante estudioso da literatura portuguesa, que ele vai dizer o seguinte, ó, nada tendo a ver com pseudônimos, então não tem nada a ver com pseudônimos, né? Não é simplesmente um nome que ele escolheu ali. Não, é muito mais que isso. Querem se referir à existência de outros nomes, isto é, outros poetas, então, com identidade, vida e sentido autônomos, vivendo dentro do poeta. Então, é o que eu falei para vocês dessa desfragmentação da consciência, né? De forma que este se torna um e vários ao mesmo tempo. Mediante essa dispersão anímica, então essa desfragmentação aí da consciência, nós podemos tratar como dispersão anímica. Fernando Pessoa habilita-se a ver o mundo como os outros o veem no presente, viram no passado e verão no futuro. Então nós percebemos uma perspectiva muito rica de perceber a produção, né? De pensar essa produção heteronímica. No quadro, nós podemos ver os 3 heterônimos mais conhecidos de Fernando Pessoa. Há outros, tá, gente? Mas esses daqui são os mais conhecidos, os mais estudados, e é interessante nós podermos pensar um pouquinho em cada um deles. É relevante também nós falarmos, né, que cada um deles possui obras de características muito específicas. Então, nós temos o Alberto Caeiro, que possui uma obra com uma característica muito específica. Temos o Ricardo Reis e temos o Álvaro de Campos. Então, são os 3 principais heterônimos pessoanos. Nós vamos ver, sem dúvida, quando estivermos tratando dos poemas desses heterônimos, né? Nós veremos os poemas de cada um deles assinados por eles mesmos, com características muito peculiares. Então, é muito rico você poder observar aí a peculiaridade das características de cada um desses poetas, para perceber, por exemplo, como a produção deles é totalmente diferente da produção ortônima do Pessoa, que é aquela produção que o Pessoa mesmo produz por si próprio e assina com seu nome. Então, é um processo muito rico, muito interessante, né, dessa dispersão anímica, que não é só criar nomes diferentes para assinar poesias, não, é criar estilos literários novos. É como se nós estivéssemos lidando com autores totalmente diferentes, né? Nós sabemos que é a mesma mão que escreve, podemos dizer assim, né, que é o próprio Fernando Pessoa, que está ali de carne e osso escrevendo, né, esses textos, mas são outras pessoas vivendo naquela mesma pessoa que realizará a produção desses textos. Então, são textos com características muito peculiares, muito diferenciadas. Um é bastante vanguardista, o outro é mais formalista, um vai por um caminho muito da simplicidade. Então, nós vamos perceber ao longo aí das nossas reflexões, durante esta aula, o modo como essas produções se fazem, o modo como essas produções se constroem e o modo, então, como esse fenômeno da heteronímia se dá. Importante a gente parar para pensar que esse é um dos fenômenos aí muito originais e pertence à literatura de língua portuguesa. E isso, para a gente trabalhar em sala, é um recurso muito interessante, né? Levar os poemas para que os alunos possam ver, sem dizer quem é o heterônimo e pedir, a partir das características, que ele diga quem é, para que consiga ter essa ideia. Porque muitas vezes, quando nós falamos de heterônimos, muitas vezes fica na cabeça dos estudantes, ou em sala de aula, ou até na nossa perspectiva mesmo, que estamos lidando com pseudônimos, né? Que a pessoa que escreve um poema ali assina como Álvaro de Campos, mas não é. É uma produção muito, muito rica e muito diferenciada, como se nós estivéssemos falando, por exemplo, da produção do Oswald de Andrade e do Manuel Bandeira no Brasil, que são pessoas diferentes, né? O Pessoa, então, ele cria essa dispersão anímica muito interessante e, a partir disso, ele produz esses textos. Desse modo, então, nós tratamos de maneira introdutória dos heterônimos de Fernando Pessoa. Nesta sessão, nós procuraremos olhar com mais detalhes a poesia desses heterônimos. Como é essa poesia, de que maneira ela se realiza, quais as características de cada um deles. Vamos ao quadro para que a gente possa começar a pensar
nesses heterônimos. Então, vamos falar um pouquinho aqui da poesia do Alberto Caeiro, tá? O Alberto Caeiro, ele é um dos principais heterônimos pessoanos, e vejam que recurso interessante nós temos aqui. E veja só que recurso interessante nós temos aqui, né? Ele é considerado o mestre literário do Reis, do Campos e do próprio Pessoa. Então, percebam, né, a riqueza dessa produção. É um heterônimo que é o mestre do próprio criador. O mestre do próprio criador. Então, a pessoa diz que seu mestre é um heterônimo criado por ele. Nós temos aqui uma poesia marcada por um profundo bucolismo, uma poesia bastante bucólica. Quando a gente fala de bucolismo, a gente está falando de cenário rural, estamos falando de natureza. E devido a isso, é uma poesia que se apoia na simplicidade. É a poesia da simplicidade. E por isso nós vemos que essa poesia é contrária à metafísica. O que seria metafísica? Seria reflexão filosófica, uma reflexão mais profunda. Essa poesia é contrária a reflexões filosóficas, não é? Então, é uma poesia que se vale da simplicidade. E aqui abaixo, então, nós temos uma citação do Pessoa falando como este heterônimo surge. Então, ele vai dizer assim, ó, por pura e inesperada inspiração, sem saber ou sequer calcular que iria escrever. Então, é um heterônimo que surge, de fato, por pura inspiração, sem o Pessoa ali saber como ele surgiria. Então, surge num rompante e produz essa poesia baseada em uma simplicidade grande. E é legal lembrar que o Alberto Caeiro é o grande mestre literário da produção pessoana de maneira geral. Dando sequência, nós falaremos um pouquinho agora sobre a poesia de Ricardo Reis, que é um outro heterônimo pessoano, ok? O Ricardo Reis, pessoal, ele possui uma inspiração classicista. Então, a produção dele vai se valer de inspiração classicista. Por isso, nós falamos aqui desses aspectos da antiguidade clássica, né? Aspectos da antiguidade clássica. Então, ele tem essa produção que vai dialogar muito com a antiguidade clássica. Quando falamos de antiguidade clássica, estamos falando, sem dúvida, desse formalismo, de uma poesia que está presa a formas fixas, como, por exemplo, o soneto, a ode, né? São formas fixas muito comuns na poesia clássica, na poesia que é realizada a partir de uma vertente clássica. E ela tem esse tom aristocrático, né? Esse tom mais nobre, que se relaciona com todos esses aspectos trazidos aqui. E aí o Pessoa diz, né, como esse heterônimo surge. Ele fala o seguinte, ó, depois de uma deliberação abstrata que subitamente se concretiza numa ode. Então, o próprio surgimento deste heterônimo está ligado já a uma forma fixa, a questão da ode, né, da produção de uma forma fixa, clássica. Então, percebam aí como ele surge e percebam como ele é diferente do Alberto Caeiro, né? Que é uma poesia simples. Aqui não é uma poesia simples. Aqui é uma poesia que busca a forma clássica, que busca o classicismo, que busca uma linguagem que vai dialogar com as formas fixas, algo que um poeta como Alberto Caeiro não realizaria. Dando continuidade, então, vamos falar um pouco da poesia do Álvaro de Campos. O Álvaro de Campos, ele é considerado por muitos um heterônimo não, ele é um heterônimo do Pessoa, mas ele é considerado por muitos um alter ego do Pessoa, porque das personalidades todas, talvez seja a personalidade que mais se aproxime à do Pessoa, que era um poeta do modernismo português. Então, nós temos uma poesia que vai beber nas vanguardas europeias, né, nas características vanguardistas, principalmente no futurismo, no futurismo, fazendo uma exaltação a aspectos do modernismo, uma exaltação ao progresso, uma exaltação às máquinas, né? E uma poesia aí, em algum momento, marcado por alguma histeria. Então, quando nós tratamos a produção do Álvaro de Campos, é interessante nós entendermos que esta produção, ela se divide em algumas fases. Na primeira fase, nós temos esse caráter mais vanguardista, ligado aí ao futurismo, ao fascínio pelas máquinas e pelo progresso. Num segundo momento, nós temos uma produção mais decadentista, pessimista, né? Para chegar no terceiro momento, termos uma produção
totalmente aí ligada a uma angústia, uma ironia diante da vida, o mal-estar em relação ao mundo, ok? Eu te convido agora para vir até a tela comigo, porque agora nós ouviremos a declamação de um poema do Álvaro de Campos, que será recitado pelo Marcelino Freire. O Marcelino Freire, que é este aqui da tela, ele é um escritor brasileiro contemporâneo, ele é pernambucano e ele vai declamar aí um poema do Álvaro de Campos. Este poema, já vou dar aí uma dica para vocês, ele se liga diretamente a esse terceiro momento da produção do Álvaro de Campos, que é essa produção da angústia, né? Existe uma certa angústia. Então, peço que você assista, preste bastante atenção e logo depois aí a transmissão do vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, ok? Então, vamos assistir. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil. Eu tantas vezes irrespondivelmente parasita, indisculpavelmente sujo. Eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho. Eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado, que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Eu que tenho sido cômico às criadas de hotel. Eu que tenho sentido piscar dos olhos dos moços de fretes. Eu que tenho feito vergonhas financeiras, pedindo emprestado sem pagar. Eu que, quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Eu que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas, eu verifico que não tenho par nisto tudo, neste mundo. Toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho, nunca foi senão príncipe, todos eles príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas uma covardia. Não, são todos o ideal. Se os ouço e me falam, quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Ó príncipes, meus irmãos. Ah, estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Então, sou só eu que é vil e errôneo nesta terra? Poderão as mulheres não os terem amado, podem ter sido traídos, mas ridículos nunca. E eu que tenho sido ridículo sem ter sido traído? Como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu, que venho sido vil, literalmente vil, no sentido mesquinho e infame da vileza. Muito bem, pessoal. Então, nós percebemos neste poema a maneira como o Marcelino Freire ele vai trazer este poema chamado Poema em Linha Reta. E por que é um poema em linha reta? Porque o Álvaro de Campos, partindo desse seu lírico angustiado, triste, desesperançoso, ele vai mostrar que para muitos sujeitos vivem uma vida hipócrita, por essa ideia da linha reta. Ele quer mostrar que a vida, na verdade, é uma linha torta, é toda tortuosa. E ele vai usar dele mesmo para falar isso. Ele vai falar, olha, você aí, dessa sociedade hipócrita, se acha príncipe, se acha perfeito, sempre está em linha reta, nunca erra, enquanto eu sou ridículo, eu sou cômico, eu sou vil. Então, ele vai usar vários adjetivos negativos para tratar de si próprio, para mostrar essa posição de angústia e de deslocamento no mundo, como se sentisse que não pertencesse a uma sociedade que só se vale de aparências. Então, percebam
é a riqueza desse eu lírico, né, que trabalhará aspectos interessantíssimos dessa visão do Álvaro de Campos, uma poesia muito moderna. Você pode perceber, apesar de não ter olhado a poesia escrita, mas ouvido, a ausência de rimas, o que é uma característica aí da poesia moderna, os versos livres. Nós não temos uma métrica trabalhada, nós temos, na verdade, um eu lírico que meio que está vomitando, né, essa característica da histeria. Ele está meio que vomitando diante do mundo a sua angústia, o seu desencanto, a sua tristeza diante dessa percepção de que a vida nessa sociedade é hipócrita, cheia de aparências, e ele busca dizer isso, inclusive dizendo, você aí se acha sempre um príncipe, será que você vai ter coragem de em algum momento se mostrar enquanto ridículo? Então ele meio que desafia os valores e a moral dessa sociedade. Eu espero que você tenha gostado dessa declamação, porque não foi só uma declamação aí, né? Ele também com o rosto, com o olhar, trouxe toda uma encenação e uma reflexão sobre este poema. Agora então, pessoal, nós vamos dar continuidade ao conteúdo e nós vamos tratar da obra ortônima do Fernando Pessoa. Vamos dar sequência então. Muito bem, pessoal, então nós vamos falar um pouquinho aí do Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa é este senhor aqui da nossa tela, né? Um português, um dos maiores poetas portugueses, um dos maiores nomes da literatura ocidental e não só da literatura portuguesa. O Pessoa ele produziu uma obra aí muito interessante, muito rica, baseada nos heterônimos, porém o momento agora é para falarmos do ortônimo. Então a poesia ortônima do Pessoa é a poesia que ele próprio assinou, que ele assina e que ele assume-se ali enquanto autor, ok? E é totalmente diferente da poesia heteronímica, é uma poesia muito diferente. Então, para a gente pensar brevemente no Fernando Pessoa, Fernando Pessoa é esse autor português importantíssimo. Fernando Pessoa, durante boa parte de sua vida, escreveu em inglês, porque viveu boa parte da vida também na África do Sul. Então, ele tem uma produção em língua inglesa, ele era fluente em inglês, escrevia muito bem em inglês. E quando ele vem para Portugal, ele tem essa busca de uma grande poesia, né? Ele tem essa busca de uma poesia que superaria, por exemplo, a poesia de Camões. Então, ele está almejando essa realidade e essa busca. Nós vamos, então, para o quadro, pessoal, para que nós possamos ver as características da poesia ortônima do Fernando Pessoa, ok? Então, a poesia ortônima do Pessoa, você que já ouviu falar aí da poesia heteronímica, vai ver que ela é bastante diferente, ela tem diferenças bastante interessantes, né? Nós temos uma poesia que é metafísica. Então, quando eu falo de metafísica, pessoal, eu estou falando de reflexões aí do nível aí filosóficas, tá? Reflexões que vão encaminhar-se para uma reflexão filosófica abstrata sobre determinado posicionamento, ok? Então, essa poesia que traz reflexões filosóficas, ela vai refletir bastante sobre a escrita, sobre a produção escrita. E nós vemos nesse aspecto metafísico aqui da poesia ortônima uma intelectualização do sentimento. O Pessoa, em muitos momentos, ele vai intelectualizar o sentimento. Então, ele vai pensar de que maneira eu posso exprimir o sentimento em palavras, né? Ele tem muito claro essa ideia de que o poeta é um fingidor. É um poema clássico dele, né? O poeta é um fingidor que finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Então, ele passa dessa reflexão, né? Que a poesia é um fingimento e de que maneira ele vai intelectualizar e pôr esse sentimento no papel. Porque o sentimento em si, ele é abstrato. A partir do momento que eu coloco em palavras, eu intelectualizei esse sentimento. Eu transformei-o de alguma maneira. Então, Pessoa, ele traz muito isso quando ele está tratando essas reflexões filosóficas na sua poesia. Podemos voltar para o quadro, então, para que nós também possamos ver que ele tem uma poesia que vai ser nacionalista, vai pensar na história de Portugal, vai pensar nas características aí desse país, né, que em algum momento foi um grande país, e no momento que Pessoa escreve é um país fraco, um país economicamente pobre, um país que passou e passa por muitos problemas. E esse olhar automaticamente vai ser um olhar saudosista,
porque ele vai olhar para a grandiosidade do passado e vai sofrer um pouco com isso, né? O passado grandioso de Portugal versus o Portugal real. Então, quando nós falamos da poesia ortônima do Fernando Pessoa, nós estamos falando de uma poesia que possui muitas camadas, uma multiplicidade grande e que vai ter muitos traços. Ora, ela vai ter traços simbolistas, ora traços mais tradicionais e ora traços bastante modernos. Lembrando que Fernando Pessoa contribuiu muito com as publicações modernas, principalmente no que se refere aos periódicos modernistas portugueses. E grandes poetas, grandes escritores, como é o caso de Fernando Pessoa, a obra deles não fica circunscrita ao período de produção, mas elas se expandem, né? São obras universais, obras atemporais. No quadro, nós podemos pensar um pouco sobre isso, para nós percebermos como outros autores, em 1984, em 2010, se propuseram a pensar essas produções pessoanas em suas obras. Então, nós vemos o diálogo que eles estabelecem com Fernando Pessoa. Então, nós temos o Ano da Morte de Ricardo Reis, José Saramago, que é um grande escritor português, que acredito que vocês tenham ouvido falar. Ricardo Reis é um dos heterônimos de Pessoa e o Saramago vai fazer uma obra super interessante em que ele vai colocar o diálogo entre história e ficção e vai fazer o heterônimo dialogar com Fernando Pessoa, que já vai estar morto a esta altura do campeonato. Então, tem um diálogo entre heterônimo e o criador morto. Realmente, esse heterônimo cria uma outra vida. É uma obra bastante interessante que o José Saramago faz, colocando em reflexão a realidade e as possibilidades existentes entre história e ficção, ok? Na Máquina de Fazer Espanhóis, do Walter Ugumãe, que é um grande autor contemporâneo, uma obra maravilhosa, ambos são portugueses, vai ter um diálogo com o poema Tabacaria, do heterônimo Álvaro de Campos. Então, percebam como várias produções aí atuais, né, mais contemporâneas a nós, dentro dessa cultura ocidental, vão dialogar diretamente com a produção pessoana, o que vai mostrar essa temporalidade da obra do Fernando Pessoa, né? Essa capacidade que sua obra tem de expandir-se e de permitir diferentes diálogos, diferentes perspectivas, diferentes olhares, diferentes maneiras de pensar, né? Então, outros poetas, outros escritores, prosadores, se valendo dessa poética pessoana, constroem enredos em que há reflexão sobre a literatura, há reflexão sobre as perspectivas do texto literário, reflexões aí metalinguísticas dentro de outras obras, né, que é o caso do Saramago e do Walter Ugumãe, que certamente, em alguma medida, dialogarão sempre com Pessoa por serem também autores portugueses, autores de língua portuguesa. Então, deste modo, nós tratamos da obra ortônima do Fernando Pessoa. Neste momento, nós vamos tentar resolver uma situação-problema, né? Se propor a resolver uma situação-problema a partir do seguinte enredo que está no quadro. Vamos pensar um pouquinho sobre isso, Então, você, enquanto aluno, vai se colocar no lugar da Maria. A Maria mora em uma cidade cuja biblioteca municipal está organizando uma exposição a respeito do modernismo ocidental. Trata-se de uma mostra pequena que ficará disponível no saguão de entrada do edifício que abriga a biblioteca e que contemplará a arquitetura, fotografia, a música, as artes plásticas e a literatura. Devido à restrição do espaço, os profissionais das diversas áreas consideradas pela exposição tiveram que escolher apenas um item a ser exposto. Maria, como profissional de letras, foi convidada a ser curadora da área de literatura. Vamos ver qual é o que a Maria precisa resolver, pessoal. Vamos dar uma olhadinha aqui, então. Diante dessa situação, né, a Maria vai ter que pensar em uma maneira de, num espaço pequeno, trazer um pouco do modernismo, e ela vai escolher um heterônimo do Fernando Pessoa para representar o modernismo. Ela não vai escolher o Fernando Pessoa ortônimo, não vai escolher a obra ortônima, prefere ir para o caminho do heterônimo. Então, qual heterônimo de Fernando Pessoa deve ser escolhido para representar o modernismo português e por quê? Então, vamos lá. Levando em consideração as reflexões que nós tivemos aqui na nossa aula, né? O Fernando Pessoa, ele tem
vários heterônimos, nós falamos de 3 deles, principalmente, né, do Alberto Caeiro, do Ricardo Reis e do Álvaro de Campos. Entre esses heterônimos aí, nós temos os heterônimos que são mais significativos na obra do Fernando Pessoa, são mais importantes nesta produção. E aí a ideia é, qual deles podem representar o modernismo de maneira mais clara? Então, o que você acha, né? Qual pode representar o modernismo de maneira mais clara e mais aí interessante? Então, vamos pensar nesses 3 heterônimos. Primeiro, nós falamos do Alberto Caeiro. O Alberto Caeiro foi o grande mestre de todos os outros, inclusive do próprio Pessoa. O Alberto Caeiro tem uma produção marcada pela simplicidade, pelo bucolismo e pela recusa de reflexões metafísicas. Então, ele vai fugir de complicações. A ideia dele é trabalhar de maneira simples a produção, tá? Será que isso se encaixa à modernidade? Será que tem a ver? Não, não tem nada a ver, né, gente? Bucolismo, simplicidade, não se enquadra nisso. O Ricardo Reis, ele traz uma produção que é formal, muito formalista, baseada em aspectos clássicos, que vai beber lá na Antiguidade Clássica. Então, ele vai se apegar a formas fixas, como, por exemplo, é o caso da ode, né? O Pessoa diz que ele surge a partir de uma ode, da produção de uma ode. E quando a gente fala em forma fixa, em rigidez formal, será que tem a ver com características da modernidade? O modernismo, a literatura moderna, ela vai se apegar a formas fixas ou ela, na verdade, quer se rebelar contra as formas fixas? Ela quer se rebelar contra as formas fixas, quebrar as formas fixas. Se nós pensarmos, por exemplo, no modernismo do Brasil, os modernistas ali da primeira geração, a todo momento eles vão olhar para a produção parnasiana, que é a produção anterior a eles, e vão, de maneira irônica, vão ironizar muito. Lembrando que os parnasianos, eles têm muitos valores ali clássicos na produção, e eles vão trazer uma poesia que é uma poesia que vai se prender em formas, como, por exemplo, o soneto. Então, os modernistas vão criticar os parnasianos por isso. Então, nós percebemos que não dá para ser o Ricardo Reis, né, gente? Porque o Ricardo Reis, ele é totalmente neoclássico, ele é totalmente formal, arcaizante, não se encaixa na proposta. Então, por fim, sobrou o Álvaro de Campos. A Maria, aí da nossa situação problema, ela deve escolher o Álvaro de Campos para colocar na exposição. O Álvaro de Campos é o poeta, é o heterônimo, né, mais próximo do Fernando Pessoa, inclusive alguns críticos dirão que ele é o alter ego do Pessoa, e ele traz, em determinada fase da sua produção, ele vai trazer uma poesia que vai exaltar a modernidade, vai exaltar o futuro, exaltar essa perspectiva do progresso, das máquinas, e exaltar a própria experiência da modernidade, de uma escrita que vai dialogar com a rapidez da modernidade e que vá também mostrar um sentimento de mal-estar no mundo. É o que nós vimos, por exemplo, lá no Marcelino Freire, declamando o poema em linha reta. Tudo bem? Deste modo, então, percebendo que o Álvaro de Campos, que deve ser escolhido pela Maria, nós finalizamos a resolução desta primeira situação-problema. Agora, ainda nós vamos para um momento de interação, e é aquele momento que eu quero muito que você participe, que eu fico aqui ansioso pela sua participação. E eu vou te convidar a analisar um poema, né? Um trabalho bem de aluno de literatura mesmo. Vamos analisar um poema juntos. Lembrando, levando em consideração, evidentemente, aquilo que nós trabalhamos, que nós discutimos ao longo da nossa aula até o momento. Então, vou ler esse poema para vocês e, após isso, lanço a pergunta para a interação. Vamos lá então, pessoal. Olha lá, é um poema do Fernando Pessoa ortônimo, ok? Se chama Mar Português. E acredito que seja bem conhecido da maioria de vocês. Todo mundo já ouviu esse poema um pouco aí na vida, ó. Ó mar português, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é
que espelhou o céu. Então, baseando-se nesse poema, vou lançar a seguinte pergunta para vocês. Vamos lá, então, ver a pergunta que você deverá responder. Qual tema é trabalhado pelo poema Mar Português? Então, vou deixar o poema na tela para que você possa lê-lo novamente e pensar qual tema é trabalhado neste poema. Darei alguns minutinhos aí para vocês pensarem e em breve eu retorno para que nós possamos realizar essa análise juntos. Ok? Quando você quiser. Muito bem, pessoal. Então, espero que neste momento aí vocês tenham pensado um pouco a respeito disso. E é muito fácil nós percebermos do que trata esse poema, né? O poema Mar Português, então, ele tem um olhar nacionalista, né? Um olhar nacionalista do Fernando Pessoa. Nós vemos pelo próprio título, né? Mar Português, em que ele vai tratar dos grandes feitos de Portugal, principalmente no período das grandes navegações. E ele vai falar desse período grandioso. Lembra daquela linguagem saudosista que eu falei anteriormente? Então aqui ele está tratando disso. Falando de toda essa história, que esse mar português ele é formado pelas lágrimas das mães, das noivas, que perderam seus filhos, seus noivos no mar. E aí a pergunta é se vale a pena. E ele fala que tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então, para se conquistar grandes coisas, é preciso ter algum sofrimento. É isso que ele vai dizer pra gente. Então, não dá para passar além do bojador. O bojador é um limite geográfico muito importante que os portugueses cruzaram e que é um marco na história de Portugal, né? Então, ele fala, quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Então, é preciso sofrer para ter grandes conquistas. Eu espero, então, que você tenha conseguido pensar sobre esse poema, sobre essa ideia do nacionalismo, sobre essa ideia do saudosismo, né? Da linguagem saudosista que o Fernando Pessoa exprime nessa poesia. E um olhar também grandioso para a história de Portugal. Agora, pessoal, nós vamos receber a coordenadora do nosso curso, a professora Idelma. Ela vai dar um recadinho para vocês, ok? Aguardem só um minutinho.
Olá, pessoal, tudo bem? Vim aqui pedir licença para o professor Lucas para dar um recado bastante interessante para vocês. Na verdade, é um convite irrecusável. Vamos ver que convite que é esse? Nós estamos fazendo Saberes em Foco. Esse é um curso que nós, na verdade, não é um curso, são lives que nós estamos proporcionando para você, que já está aí quase ingressando no mercado de trabalho, com temas de conteúdos específicos do curso, apresentados pelos nossos professores. Nós temos aí o link, né, das lives. Vamos ver também que dias que nós teremos essas lives. Sempre à quinta-feira, 7h15 da noite. Nós temos 6 lives aí específicas do curso e uma 7ª aí, que é uma surpresa para vocês, que é um tema bastante interessante também, bastante motivador, tá certo? Então, nós estamos convidando vocês para participarem desse momento que o curso está proporcionando. E nós temos mais uma informação lá que é bastante legal. Nós estamos utilizando um recurso chamado Padlet. Olha aí, nós temos o link, né? Letras Português, nós temos o QR Code que vocês podem acessar e lá nós vamos ter o link dessas lives, nós vamos ter informações complementares dessas lives que vocês podem lá visualizar, que os professores estão preparando para vocês. Então, fica o convite e aguardo vocês lá para interagir com todos os professores no curso de Letras. Ok, pessoal, nesta sessão nós vamos tratar dos poetas brasileiros, né, modernos brasileiros, e são poetas praticamente desconhecidos das historiografias literárias. São poetas importantes da nossa historiografia, mas que por algum motivo, né, a gente sabe que a historiografia ela parte de diversas escolhas, questionáveis ou não, mas são escolhas que a historiografia literária, que os historiadores precisam ter, né, um rumo a seguir. Então, esses poetas não estão lá com tanta veemência, ok? Então, é o Murilo Mendes, o Olegário Mariano e o Raul Bopp. Nós vamos para a tela agora para que nós possamos ver um pouco sobre a poesia do Murilo Mendes. Então, Murilo Mendes, além de um poeta, ele foi um grande contista, ele tem uma produção em prosa também bastante relevante. Na poesia do Murilo Mendes, nós vemos uma questão muito interessante, que é a religião versus a vida material. Então, nós temos essa perspectiva, né, de uma poesia que é religiosa, que traz o catolicismo, principalmente, e que, ora, vai falar sobre a vida material. Perceba que por isso ele é chamado, inclusive, de poeta dos contrários, que a poesia dele sempre vai estar trabalhando nessa equivalência, nessa contrariedade aí. Nós temos uma poesia que traz o tempo religioso versus o tempo histórico, então, o físico, né, e o abstrato ao mesmo tempo. A poesia do Murilo Mendes, ela também se liga um pouquinho às vanguardas europeias. É importante nós anotarmos aí, né, que é uma poesia que se filia ao surrealismo. Então, uma poesia que vai por um caminho de surrealismo, principalmente na questão onírica, né, do inconsciente. E uma poesia também que vai pelo caminho do cubismo em alguns momentos, né, revelando esse aspecto cubista. E ele é um poeta muito importante, gente. Segundo o Antônio Cândido, ele tem o mais completo senso de insólito da nossa poesia contemporânea. Então, esse senso de insólito se liga bastante ao surrealismo. A poesia dele tem uma importância grande. Para a gente ter uma ideia, ele influenciou, inclusive, aí, um dos nossos grandes poetas, que é o João Cabral de Melo Neto, ok? Vamos, então, voltar para a tela para falar agora sobre a poesia do Olegário Mariano. O Olegário Mariano é um outro poeta desse momento do modernismo brasileiro. Então, quando nós falamos, pessoal, do modernismo, o modernismo, né, o próprio pré-modernismo no Brasil, nós estamos falando ali do momento de transição. Então, quando pensamos no Parnaso simbolismo, estamos pensando nessa transição. Diversas escolas literárias estão acontecendo ao mesmo tempo, ali naquele fim do século XIX e início do século XX.
O parnasianismo e o simbolismo são essas escolas e o Olegário Mariano, em certa medida, se influencia por essas escolas também. E traz uma poesia que prolonga temas do romantismo, ok? E ele é conhecido como poeta das cigarras, porque há muitas cigarras na poesia dele. Se você se interessar em pesquisar a poesia do Olegário Mariano, você vai ver que em diversas poesias ele traz essa figura da cigarra. Então, nós temos aqui uma fala lá da Academia Brasileira de Letras sobre o Olegário Mariano, que diz o seguinte, que a sua poesia lírica é simples, correntia, de fundo romântico, pertinente à fase do sincretismo, parnaso simbolista, de transição para o modernismo. Então, ele produz nesse momento de sincretismo, né, em que várias correntes literárias estão conversando e a produção está acontecendo. É interessante nós percebemos, quando falamos do Olegário Mariano, que a poesia dele é uma poesia que vai se voltar para as coisas da terra, para o cotidiano, para a simplicidade do dia. Então, essa poesia é bem calma, bem simples, bem lírica de fato, que vai olhar para o cotidiano, para as festas populares e para a simplicidade da vida. Dando continuidade no quadro, nós vamos falar da poesia do Raul Bopp. Pessoal, Raul Bopp é um grande expoente do nosso modernismo, é um dos maiores expoentes. A produção dele está muito ligada à antropofagia, à perspectiva antropofágica. Nós temos aí o Raul Bopp totalmente ligado ao Oswald de Andrade, a Tarsila do Amaral. Então, nós sabemos que ele está ligado a essa turma aí da primeira fase do modernismo, aquele modernismo mais intenso, né, do primeiro momento ali da geração de 22, Raul Bopp está ligado a essa geração, e a perspectiva antropofágica vem disso de fato. Então ele tem um poema épico chamado Cobra Norato, que pode ser visto como um dos poemas épicos mais interessantes do Brasil, mais belos, que surge a partir de uma viagem dele para a Amazônia. Ele viaja para a Amazônia e, a partir dessas andanças, ele vai se apegar em uma perspectiva antropofágica e trazer elementos de mitos da cultura indígena dentro desse texto. Então, lá no site do Itaú Cultural, que é um site bastante confiável para pensarmos a literatura e a arte brasileira, nós temos a seguinte ideia, lá na enciclopédia do Itaú Cultural. Em compasso com outros modernistas, Bopp busca incorporar em sua poesia elementos e mitos da cultura indígena. Nós temos que nos recordar que o modernismo, a primeira geração aí do modernismo, a geração de 22, é uma geração que está preocupada com essa questão do nacionalismo, né? De trazer a nacionalidade à tona, de trazer a representação nacional à tona. E como fazer isso? Mergulhando no mundo indígena e também no mundo dos negros. Então, o Raul Bopp, ele está dentro dessa perspectiva muito interessante de pensar isso a partir da antropofagia, que, de maneira bem geral, é aquela deglutição, né? Deglutir o material estrangeiro, deglutir o que vem do outro e produzir uma arte genuinamente brasileira a partir desse processo de antropofagia, ok? Deste modo, então, nós encerramos a nossa fala sobre alguns importantes poetas modernistas que nem sempre estão nas historiografias literárias. Então, pessoal, nesta sessão nós trataremos de alguns poetas modernistas importantes, tá? Que, apesar de importantes, não figuram com tanta relevância na historiografia literária. Quando nós falamos de poesia modernista, a gente vai pensar logo no Oswald de Andrade, no Mário de Andrade, no Manuel Bandeira, no Carlos Drummond de Andrade. E alguns poetas vão ficar um pouco periféricos isso daí, né? São importantes. Então, neste momento, nós vamos tratar deles. Vamos tratar, inicialmente, do Cassiano Ricardo, que é um importante poeta deste momento, tá? O Cassiano Ricardo, ele produz, neste momento aí de transição, é um momento sincrético do início do modernismo, em que o parnasianismo está ocorrendo, o simbolismo também. Então, ele produz dentro desse sincretismo aí. A produção dele tem várias fases, gente. Esse parnaso simbolista, a gente pode dizer que é a primeira fase do Cassiano Ricardo. Podem anotar aí, se vocês acharem importante para vocês, né? A primeira fase do Cassiano Ricardo é a fase do parnaso simbolismo. A segunda fase dele é a fase modernista nacionalista, que aí é essa fase que ele vai dialogar diretamente lá com a geração de 22. Então, vai trazer essa poesia que vai estar ali dentro de um panorama do nosso modernismo. E uma última fase da produção dele, que é a fase do concretismo, que aí a poesia dele vai se valer de recursos visuais e tipográficos muito comuns
para a poesia concreta, né, para o concretismo. E aí nós temos uma fala do Boss sobre ele que diz o seguinte, ó: a atualização do poeta, do Cassiano Ricardo, não restringiu a modernizar a própria obra. Desdobra-se hoje na atenção dedicada à arte experimental. Então, esse experimentalismo, né? Nós percebemos como Cassiano Ricardo tem uma obra bem camaleônica, que vai ter várias características. Então, ela vai para um lado experimental, numa de suas áreas por entusiasta e mentor. Então, ele não tem medo de experimentar-se mesmo enquanto poeta, ok? Dando sequência, então, nós vamos falar aqui da poesia do Guilherme de Almeida. O Guilherme de Almeida, pessoal, a produção dele é bem interessante, porque ele é um poeta muito ligado aos valores clássicos, tá? Aos valores neoclássicos. Quando nós falamos aqui do parnasianismo, nós estamos falando dessa perspectiva neoclássica. E parece contraditório um poeta ligado a esses valores clássicos, um poeta que possui uma formação clássica, ele possui uma formação bastante clássica, né? Parece contraditório um poeta que possui essa formação clássica estar ligado ao modernismo combativo paulista, que é aquela primeira geração do nosso modernismo, que é a geração de 22, que é uma geração marcada pela necessidade máxima de fuga dos valores pré-estabelecidos e de fuga e de recusa dos valores clássicos. Então, nós vemos que a poesia do Guilherme de Almeida, apesar de ele se manter muito fiel a essa formação clássica, não conseguir se desvincular dela, ela é uma poesia que em alguns momentos vai beber lá no modernismo, principalmente ligando-se ao movimento do verde amarelismo, tá? E aí a gente é uma poesia criativa, inovadora, que vai se valer dos versos livres. Apesar disso, ele nunca abandona a sua perspectiva clássica. Então, nós vemos que parece dois poetas em um só. Mas é essa maneira que ele vai trazer o diálogo na sua produção. Ora, ele vai ser bastante moderno, ora, ele vai ser bastante formalista e clássico. No quadro, nós podemos ver essa ideia aqui do Antônio Cândido sobre ele, ó. Grande malabarista do verso, que veio do intimismo sentimental, passou pelos aspectos exteriores do modernismo e terminou na poesia moderna e arcaizante. A gente vê que ele vai em algum momento conversar ali com o modernismo, mas ele termina sua produção dentro dessa proposta arcaizante, ok? E aí a gente vê, né, como que é um momento aí rico em produções diversas, produções mistas. Esses autores são autores, gente, que estão num momento de transição, né? Nós estamos ali no fim do século XIX, muitas coisas acontecendo. Realismo, parnasianismo, simbolismo, tudo meio junto e misturado, muita coisa acontecendo. E daqui a pouco nós temos o modernismo lá na segunda década do século XX, bem no comecinho do século XX. Então, esses poetas eles estão nesse momento de transição. E o momento de transição traz uma produção bastante interessante de ser observada. No quadro, nós podemos falar um pouquinho sobre a produção do Augusto Frederico Schmidt. Esse tem uma produção bem interessante. E ele é muito interessante porque ele está na contramão um pouco do que está acontecendo naquele momento, tá? Ele vai reagir ao modernismo combativo paulista. Então, ele não vai gostar dessa produção que está acontecendo naquele momento, os modernistas, a revolução, uma necessidade de trazer um verso livre, uma proposta inovadora. Ele vai se recusar a isso, ele vai criticar bastante isso. E ele vai ter uma poesia de inspiração religiosa, uma poesia muito intensa que vai tratar da morte, que vai tratar da tristeza, do desespero, né? É um poeta que vai mergulhar nesses temas angustiantes, ok? E ele é um editor de importantes obras nacionais, então ele não é só um escritor, não é só um combatente do modernismo, um cara que vai tentar combater o modernismo paulista, mas também um editor de obras importantes. E aí a gente tem uma citação aqui do Rodrigues que diz o seguinte, ó, que ele nunca escondeu certo distanciamento pela ideia de vanguarda poética, pelos radicalismos experimentalismo tão próprio daquele grupo que são os modernistas de 22. Então é interessante perceber, né, gente, que ele viveu esse modernismo, ele viveu no momento do modernismo, mas ele não aceitou, né? Ele não aceitou o modernismo como parte da sua produção. Então, ele vai na contramão disso tudo, ele se recusa a aceitar esse modernismo e vai criticar. Se você for pesquisar aí, na crítica literária sobre o Frederico Schmidt, o Augusto Frederico Schmidt, ele tem alguns textos que vão falar, né? Mostrar certo horror a esse modernismo aí paulista.
ok? Então, deste modo, nós terminamos essa nossa fala sobre outros poetas do modernismo que não estão aí nas enciclopédias de maneira tão evidente, eles estão, mas de maneira periférica, mas é importante nós falarmos sobre ele, ok? Falaremos agora de poetisas, né? Poetisas. E é muito legal nós podermos falar sobre poetisas, porque nós estamos expandindo o nosso olhar para a historiografia literária e para o cânone literário, tá? Nós vamos perceber, você pode se perguntar aí, né, ao longo dos seus estudos sobre literatura, ao longo da sua vida escolar, quantas autoras mulheres você conheceu, né? Quantas poetisas você conheceu? Então, talvez eu consiga contar nos dedos de uma mão só, né? Algumas. E por que as mulheres estão fora das historiografias? Por que elas não aparecem? Será que elas não produziram? Será que elas não têm talento? Qual é a resposta para isso? E a gente sabe aí que a gente tem uma historiografia toda construída com bases machistas, né? E com diversas questões. A mulher demorou para ter direito ao estudo, demorou para ter direito a muita coisa, o que certamente dificultou que essa produção acontecesse. Então, é muito interessante nós podermos falar aqui dessas poetisas e trazer poetisas como o caso da Patrícia Galvão, da Gilca Machado e da Henriqueta Lisboa, que não só escreveram uma produção muito relevante, de fato, mas que também engajaram-se na luta pelo direito das mulheres. No quadro, nós vamos falar agora sobre a Patrícia Galvão, a Pagu. A Pagu é uma poetisa muito importante do modernismo e ela é geralmente bastante conhecida porque ela foi casada com Oswald de Andrade. Segundo aí a crítica, né, ela foi responsável pela separação do Oswald e da Tarsila, mas nós não podemos dar nosso olhar tem que ir para muito além dessas fofocas literárias, né? Temos que pensar na Pagu enquanto uma poetisa, que de fato ela foi, uma grande poetisa. Então a Pagu ela esteve ligada ao movimento antropofágico, ela tem uma grande ligação à participação política, uma ativa participação política, ela foi ligada ao Partido Comunista, apesar dela ser burguesa, né, de ser de uma classe alta, aí, da elite paulista, ela liderou movimentos grevistas, né, contribuiu com movimentos grevistas, então ela tem essa perspectiva política bastante forte na sua produção. É interessante perceber também que a Pagu, ela não produziu só poesia, mas ela produziu também prosa, e uma prosa, assim, dizem aí em algumas historiografias literárias, que o primeiro romance, assim, proletário foi escrito pela Pagu. É muito interessante nós pensarmos nisso, né? E aí nós podemos voltar ao quadro, para nós vermos um pouco aí do que o Campos vai falar sobre ela, que ele vai escrever uma biografia sobre ela e ele vai falar sobre a importância de recuperar a imagem de uma rebelde da vida e das artes. Então, ela foi uma rebelde em vida e nas artes, de captar as fulgurações intermitentes, mas lúcidas de uma personalidade rara. Então, eu te convido aí, aproveito, né? Nós vamos falar sobre a produção da Pagu, abandonar esse olhar para ela, só que ela foi esposa do Oswald, etc., etc., e vê-la como uma grande personalidade literária brasileira também, ok? Então, dando sequência, nós vamos falar da Henriqueta Lisboa. Henriqueta Lisboa é uma outra poetisa muito interessante a ser observada. Ela traz à produção dela esse entendimento da condição feminina. Então, perceba que a Pagu também era uma mulher muito empoderada, pensava no seu lugar de mulher na sociedade. Em uma época aí, foi bem mal vista pela elite paulistana, conservadora, porque a Pagu ela era muito à frente do seu tempo, nas próprias vestimentas, no modo de se pentear, de se maquiar. Então, ela causava um certo choque. A Henriqueta Lisboa, dentro da poesia dela, ela vai entender dessa condição feminina. Nós podemos voltar ao quadro para pensar um pouquinho mais sobre ela. Ó. Ela traz sobre um intimismo radical. Então, ela tem esse intimismo radical, pulsante. E também ela traz reflexões metafísicas muito interessantes, né? Reflexões sobre a vida, sobre seu espaço no mundo. Tem esse intimismo radical. Então, o Boss diz o seguinte, ó, que a Henriqueta Lisboa é uma sutil tecedora de imagens capaz de dar uma dimensão metafísica ao seu intimismo radical. Então, ela tem esse intimismo radical, esse mergulho nas profundidades da própria poetisa, de maneira radical. Por fim, vamos falar da Gilca Machado. A Gilca Machado é uma poesia bastante erótica,
Nós temos essa perspectiva erótica na poesia da Gilca Machado, uma carga forte de erotização. Ela vai refletir sobre o papel da mulher na sociedade e ela busca esse rigor muito formal e essa temática também sensual. Então, ela vai colocar a mulher como uma produtora de sentidos e não só como objeto, né? Aquele objeto para satisfação de desejos. Não, a mulher da Gilca Machado, ela produz sentidos e ela transforma o homem em objeto e deixa de ser objeto. A Gilca, pessoal, ela é ligada mais ao simbolismo, a poesia dela é uma poesia de sugestões, já nós vamos ver bem detalhadamente essa questão. E ela também tem uma ativa participação política. Vou trazer aqui para vocês um trechinho da Gilca, de uma poesia dela que diz assim, ó, e aí pensa nessa temática sensual, nessa poesia erótica, tá? Meu corpo todo no silêncio lento em que me acaricias, meu corpo todo as tuas mãos macias, é um bárbaro instrumento que se volatiliza em melodias. Então, este é um aspecto bastante rico da produção da Gilca. E agora, então, pessoal, para a gente poder pensar um pouco melhor sobre essa poesia erótica, sobre essa poesia de símbolos, significados, essa carga forte de sentidos, nós vamos assistir um breve vídeo aí com um poema dela chamada Lépide Leve. E eu te convido para pensar sobre tudo isso que nós tratamos aqui. Então, poema da Gilca Machado, ok? Então, nós vamos poder acompanhar esse poema, vamos pensar nessa característica de pensar mesmo a simbologia da língua, o modo da língua em vários sentidos, ok? Vamos pensar, então, sobre como a Gilca trabalha os sentidos nesse poema, nos seus poemas por meio deste vídeo. Vamos lá, então. Lépida e leve, em teu labor, que de expressões a míngua, o verso não descreve. Lépida e leve, guardas, ó língua, em teu labor, gostos de afago e afagos de sabor. És tão mansa e macia, que teu nome a ti mesma acaricia, que teu nome por ti roça flexuosamente, como rítmica serpente, e se faz menos rudo vocábulo ao teu contato de veludo. Dominadora do desejo humano, estatuária da palavra, ódio, paixão, engano, desengano, por ti que incêndio no universo lavra. És o réptil que voa, o divino pecado, que as asas musicais às vezes solta à toa, e que a terra povoa e despovoa quando é de seu agrado. Sol dos ouvidos, sabiá do tato, ó língua ideia, ó língua sensação, em que ouvido insensato, em que tolo recato, te hão deixado louvor, a exaltação. Tu que irradiar pudeste os mais formosos poemas, tu que orquestrar soubeste as carícias supremas, das corpo ao beijo, das antera à boca, és um tateio de alucinação, és o elastério da alma. Ó minha louca língua do meu amor, penetra a boca, passa-lhe em todo o senso tua mão, enche-o de mim, deixa-me oca. Tenho certeza, minha louca, de lhe dar a morder em ti meu coração. Língua do meu amor, velosa e doce, que me convences de que sou frase, que me contornas, que me vestes quase, como se o corpo meu de ti vindo me fosse. Língua que me cativas, que me enleias os surtos de ave estranha, em linhas longas de visíveis teias, de que és a tanto habilidosa aranha. Língua lâmina, língua labareda, língua linfa, coleando em deslizes de seda. Força inféria ou divina, faz com que o bem e o mal resumas. Língua cáustica, língua cocaína, língua de mel, língua de plumas. Amo-te as sugestões gloriosas e funestas. Amo-te como todas as mulheres te amam. Ó língua lama, ó língua resplendor, pela carne de som que a ideia emprestas e pelas frases que proferes nos silêncios de amor. E
que são utilizadas também são muito ricas, muito interessantes para a gente pensar nessa perspectiva. E aí nós temos um uso muito grande de aliterações, é a repetição de sons consonantais, principalmente do L, né? Língua, labareda, e do S também. Ela fala muito S, dá esse chiadinho, esse som chiado aí para o texto, que torna a poesia muito musical. Vocês perceberam esse rigor dessa musicalidade muito interessante que a Gilca Machado traz pra gente. E trazendo a língua a partir de duas perspectivas. O poema fala sobre língua o tempo todo, né, a partir de uma perspectiva feminina, bastante feminina. Então, a língua, ora, como código linguístico, né, a língua portuguesa, a língua falada, a língua, né, por meio da qual eu escrevo o texto, e ora, a língua, órgão do corpo humano. Essa língua que usa-se para tantas coisas, ela vai trazer para o beijo, né, toda a questão do desejo que está expresso neste órgão também, ela vai trazer para a gente dentro desse texto. Então, perceba como é sugestivo que ela traz, como ela vai trabalhar por meio de símbolos, como que ela vai construir nesses diferentes sentidos por meio destes poemas. Ok, pessoal? Então, assim, nós finalizamos aí a nossa fala sobre essas poetisas modernas, né? Gilca Machado, Patrícia Galvão, conhecida como Pagu, e a Henriqueta Lisboa. Falaremos agora, então, nossa resolução problema, nossa última resolução problema da aula. Vamos falar sobre os poetas modernos brasileiros. Vamos ao quadro, então. Imagine, então, que você é um professor de literatura de um colégio que está envolvido em um projeto interdisciplinar sobre a configuração mundial na primeira metade do século XX. Guiado pela pergunta, como era a poesia em língua portuguesa no início do século XX? Você, então, prepara uma das aulas sobre poetas modernistas brasileiros, olha lá, que não costumam ser tão referenciados por estudiosos e por historiografias literárias, a fim de que os alunos dominem conhecimento crítico sobre os aspectos da produção poética modernista brasileira. Vamos ver qual pergunta, então, é direcionada a você neste momento. Olha lá, vamos lá, então. Quais poetas você escolheria? Por que esses poetas podem ser considerados modernistas? E há algum tipo de relação entre a obra desses poetas? Então, é uma pergunta bastante ampla, né, pessoal? Quais você escolheria? E tem que dar foco para aqueles que não são tão trabalhados dentro da historiografia literária e pensar, então, como a gente vai pensar esses poetas, né? De que maneira a gente vai relacioná-los. A gente pode trazer vários, né, pessoal? Podemos falar do Cassiano Ricardo, do Guilherme de Almeida, do Frederico Schmidt, do Raul Bopp, que foram alguns dos que nós falamos aqui na aula de hoje. Perceber que a produção deles muitas dessas produções a gente pode trazer como relação que estão sendo produzidas, né, naquele momento ali sincrético do início do modernismo, onde há conversa ali entre várias estéticas, parnasianismo, simbolismo, né, o próprio modernismo, todo mundo ali se conversando. Ora, temos uma produção como, por exemplo, a do Schmidt, que vai na contramão da produção dos outros, o que a gente pode mostrar é um período muito rico, muito plural, né? E a gente pode até pensar sobre isso, né? Por que será que o Schmidt está fora da historiografia de repente? Porque naquele momento a produção dele é oposta no sentido oposto. É interessante perceber isso. Podemos trazer as poetisas, né? As mulheres na literatura. É importante trazermos essa perspectiva feminina. Trazermos a Pagu, trazermos a Henriqueta Lisboa, trazermos a Gilca Machado, para pensar nesses vários aspectos, né, na maneira como elas inovam também a literatura, não só por serem mulheres, mas por esse intimismo radical, por exemplo, da Henriqueta Lisboa, por meio desse jogo musical com as palavras, né, dessa construção de símbolos própria da Gilca Machado, e por meio dessa rebeldia da Pagu. A gente pode pensar nesses aspectos também. Ok, pessoal? Então, assim, nós vemos que há muitas possibilidades de trabalhar, né, esses poetas modernos, que não estão tão em evidência nas historiografias, e montar aí um mural, montar uma apresentação bastante interessante. Ficamos por aqui, então, com a nossa segunda situação problema. Agora, então, nosso momento de interação, né? Um momento que eu espero a sua participação. Ficaria muito feliz se você participasse e respondesse a seguinte pergunta, ao seguinte questionamento. Vamos lá. Ó. Levando em consideração os poetas modernistas tratados na aula, pensando especialmente nas poetisas trazidas, reflita sobre o seguinte questionamento. Vamos lá, ó.
quais fatores influenciam a elaboração das historiografias literárias? Por que será que algumas pessoas estão na historiografia, outras não estão? Quais fatores influenciam a criação das historiografias? E aí, o que você acha? Então, pense um pouquinho sobre isso, pensando principalmente nas poetisas, né? Nas mulheres. Já falamos um pouquinho sobre isso, vamos aprofundar essa reflexão. Em breve, então, eu volto para que nós possamos responder essa pergunta. Até já!
Muito bem, pessoal. Então, retornamos aí do momento de interação e vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? Como eu disse para vocês, existem vários fatores sociais, políticos, que estão em torno da criação de uma historiografia literária. Então, a gente tem que saber que essa criação de uma historiografia não é neutra, ela tem ideologias ali que estão funcionando dentro dessa criação. Então, existe um motivo para alguns autores estarem no cânone literário, outros não estarem, para alguns autores receberem mais atenção na historiografia, outros não. Então, é claro que os grandes autores estão lá também, mas estão alguns que nem são tão grandes assim, mas que também estão em detrimento de outros que poderiam estar. Quando a gente fala das poetisas e das autoras mulheres, nós podemos pensar nessa perspectiva que a historiografia ela sempre foi construída a partir de um ponto de vista machista, né? E até mesmo racista. Perceba que não existem muitos autores também negros. Então, alguns, inclusive, como é o caso do Machado de Assis, sofreu até um processo de embranquecimento ao longo da história literária. E agora estamos recuperando esse processo aí de uma própria reescrita da historiografia. Então, você, enquanto aluno de letras, futuro professor, é muito interessante pensar que a historiografia ela é produzida a partir de uma série de fatores ideológicos, fatores de ponto de vista, de momento histórico, e que é preciso repensá-la em vários momentos, ok? Então, deste modo, nós finalizamos o nosso momento de interação. Vamos agora para o nosso momento de revisão. Pegue aí seu lápis, sua caneta, seu papel e vamos lembrar de tudo que nós vimos na aula de hoje. Vamos para o quadro, então. Bastante assuntos foram tratados na aula. Vamos lembrar um pouquinho de cada um deles para finalizarmos a nossa aula de hoje. Então, olha lá, pessoal. Nossa aula, então, falou sobre a poesia moderna em língua portuguesa, né? A poesia moderna. Poesia moderna, iniciando falando pelo Fernando Pessoa, né? Pelo grande Fernando Pessoa. Nós falamos inicialmente dos heterônimos pessoanos, da criação dos heterônimos, e aí nós falamos do Alberto Caeiro, do Ricardo Reis e do Álvaro de Campos, os três principais heterônimos de Fernando Pessoa. Falamos o que são heterônimos, como eles foram criados, o momento de criação de cada um e quais as características desses heterônimos, né? O Alberto Caeiro apoiado numa simplicidade grande, o Ricardo Reis formalista, clássico, o Álvaro de Campos mais moderno, né? Mais mal-humorado, irônico diante da vida. Nós vimos isso naquele poema em linha reta, recitado, declamado pelo Marcelino Freire. Nós vimos aspectos da poesia ortônima do Pessoa, né? A poesia do Pessoa por ele mesmo. Vimos as características aí de saudosismo, nacionalismo, reflexão metafísica sobre a construção da linguagem. E falamos de poetas modernistas brasileiros, aqueles poetas que nem sempre são evidenciados nas historiografias literárias. Entre eles, o Murilo Mendes, que é o poeta lá dos contrários, Olegário Mariano, Raul Bopp, com a sua perspectiva antropofágica, Cassiano Ricardo, Guilherme de Almeida, Augusto Frederico Schmidt, contra, né, as correntes modernistas ali, a Patrícia Galvão, a Pagu, né, a produção muito interessante da Pagu, a Riqueta Lisboa e a Gilca Machado. Então foram esse é o caminho que nós percorremos hoje. Saímos lá de Portugal, falamos sobre Fernando Pessoa, sobre a produção do Pessoa, chegamos ao Brasil, tratamos de alguns poetas desconhecidos das historiografias literárias, mas bastante importantes na produção, em produção aqui brasileira, né? Eu espero realmente que a aula de hoje tenha servido para a expansão aí dos seus conhecimentos, a expansão do seu repertório de textos. É importante a gente sempre lembrar que o professor de literatura, ele deve obrigatoriamente se engajar para ter um bom repertório de texto, um bom repertório de leituras, para que nós não cheguemos em sala de aula com as mãos vazias, né? Não saibamos o que nós estamos falando, estejamos guiados apenas por resumos ou por resenhas. É importante ter o acesso ao livro, conhecer o livro. Repertório de leitura para o professor de literatura é essencial. Professor de língua portuguesa de maneira geral, mas aquele professor que vai lecionar literatura, o repertório de leituras é fundamental. Então, espero que essa aula tenha servido aí como um modo de aumentar a sua vontade de ler novas coisas e de expandir o seu repertório de leitura enquanto futuro professor aí em sala de aula. E eu espero você no chat, atividade, daqui a pouquinho, nossa aula atividade, para nós continuarmos a construir conhecimento juntos, né, pessoal? Acho que é um momento para isso. Vamos aproveitar que é um tempo grande, é um momento rico para nós construirmos novas reflexões.
Eu aguardo você no próximo encontro. Agradeço pela sua atenção. Um forte abraço e bons estudos.